Os mistérios incríveis das pessoas que foram levadas ao céu por Deus sem nunca morrerem. Fica comigo que depois da vinheta eu te conto. A morte, inevitavelmente, é algo com que todos nós nos deparamos ao longo da vida. Desde tempos antigos, as pessoas se perguntam o que há além do fim da existência física. O que acontece quando morremos? Porque todos, sem exceção, passam por isso. Bem, hoje, eu vou te contar uma coisa surpreendente: nem todos. Isso mesmo. Embora seja uma crença comum que todos inevitavelmente enfrentam a morte, a Bíblia nos apresenta exceções incríveis e misteriosas. Existem, pelo menos, 3 figuras cujas histórias desafiam nossa compreensão e, até hoje, despertam curiosidade e admiração. E hoje, nós vamos mergulhar profundamente nessas histórias. Agora, você já deve ter ouvido a frase: nada é certo nesta vida além da morte e dos impostos. E embora isso pareça uma verdade universal, a Bíblia, que é rica em mistérios e acontecimentos sobrenaturais, nos mostra que há pessoas que nunca experimentaram a morte. Você consegue imaginar como isso é possível? Que mistério tão profundo e importante poderia levar alguém a escapar daquilo que todos nós consideramos o destino final? Essas 3 figuras extraordinárias da Bíblia viveram vidas tão notáveis, tão íntimas com Deus, que ele decidiu levá-las para o céu sem que precisassem passar pelo processo de morte. Vamos descobrir quem são essas pessoas, como suas vidas transcenderam o curso natural da humanidade, e o que suas histórias podem nos ensinar sobre a fé e o poder de Deus. E não saia até o final, porque o terceiro personagem é, de longe, o mais misterioso de todos, com tantas especulações que até hoje estudiosos debatem sua verdadeira identidade. Então, prepare-se para um mergulho profundo nos mistérios bíblicos. Enoque, o homem que andou com Deus e foi arrebatado. Vamos começar com a história de Enoque, que nos transporta para os primórdios da humanidade. Para muitos, ele pode ser um personagem bíblico pouco conhecido, mas sua vida e seu destino final são de uma singularidade fascinante. Enoque não é apenas um descendente de Adão, ele é uma figura central na história de fé e obediência em um mundo corrompido pelo pecado. Enquanto muitas pessoas ao seu redor se entregavam aos caminhos tortuosos da impiedade, Enoque seguia um caminho diferente: ele escolheu andar com Deus. Agora, o que significa andar com Deus? Para Enoque, isso não era apenas uma metáfora. A Bíblia nos diz que, em uma época de caos moral e desobediência, ele manteve uma relação profunda e íntima com o Criador. Ele viveu 365 anos, o que, para os padrões de sua época, era uma vida relativamente curta. Mas a extensão de sua vida não é o mais importante. O que realmente destaca Enoque é o fato de que ele não experimentou a morte, algo que todos nós acreditamos ser inevitável. Em Gênesis capítulo 5 versículo 24, lemos uma das passagens mais intrigantes da Bíblia. Enoque andou com Deus, e ele não foi mais visto, porque Deus o tomou. Deus literalmente o levou para o céu, sem que Enoque passasse pela morte. Essa curta frase nos deixa com inúmeras perguntas. Como isso aconteceu? Será que Enoque sabia que seria arrebatado? Qual o verdadeiro significado de Deus o tomou? O que sabemos é que Enoque, por sua devoção e fidelidade, teve um destino único. Ao contrário de qualquer outra pessoa de sua época, ele foi poupado da experiência da morte e foi levado diretamente à presença de Deus. Agora, se isso já não fosse impressionante o suficiente, o Novo Testamento também nos oferece uma visão adicional sobre Enoque. Em Hebreus, capítulo 11 versículo 5, lemos que Enoque foi arrebatado pela fé, de modo que não experimentou a morte. Ele foi retirado deste mundo, e ninguém pôde encontrá-lo. Imagine só! As pessoas de sua comunidade devem ter ficado perplexas, tentando entender onde ele havia ido. Eles procuraram por ele, mas Enoque não estava mais lá. Deus o havia levado. Mas quem foi Enoque além de ser o homem que desapareceu? Ele era um profeta, e sua vida, como menciona o livro de Judas, foi marcada por revelações poderosas. Enoque profetizou sobre o retorno de Cristo muito antes de qualquer outra profecia messiânica ser registrada. Em Judas 1, 14 e 15, ele descreve a segunda vinda de Cristo, dizendo: Vede, o Senhor vem com milhares de seus santos, para julgar todos e condenar os ímpios. Enoque não apenas viveu uma vida de retidão, mas também foi um mensageiro de Deus, trazendo visões de um futuro distante. Se refletirmos sobre a vida de Enoque, ela nos oferece lições profundas sobre o que significa ter fé. Mesmo em um mundo corrompido, ele escolheu obedecer e seguir a Deus, e sua devoção foi recompensada de maneira única. Mas o que isso significa para nós hoje? Será que, em meio a um mundo cheio de distrações e tentações,
estamos caminhando com Deus da mesma maneira que Enoque caminhou? Ele nos lembra que, independentemente das circunstâncias, é possível viver uma vida de obediência que agrada a Deus. Elias, o profeta do fogo que subiu ao céu em um redemoinho. Agora vamos para a próxima figura de nossa lista. Elias, o profeta destemido que desafiou reis e realizou milagres impressionantes. A história de Elias é repleta de ação e milagres, mas seu fim é algo que cativa e desafia nossa compreensão do que é possível. Você já ouviu falar de alguém que subiu ao céu em um redemoinho? Bem, é exatamente isso que aconteceu com Elias. Elias viveu em um dos períodos mais sombrios da história de Israel. O povo de Deus estava se afastando de sua fé, adorando ídolos e falsos deuses, e Elias foi chamado por Deus para confrontar essa idolatria. O profeta era conhecido por sua coragem inabalável e por realizar milagres que demonstravam o poder de Deus. Um dos episódios mais dramáticos de sua vida foi o famoso confronto no Monte Carmelo. Naquela ocasião, Elias desafiou 450 profetas de Baal para provar qual Deus era o verdadeiro, Baal ou o Deus de Israel. O teste era simples: o Deus que enviasse fogo do céu e consumisse o sacrifício seria reconhecido como o verdadeiro Deus. Os profetas de Baal clamaram por horas, mas não houve resposta. Então Elias, com uma fé inabalável, orou ao Senhor, e o fogo caiu do céu, consumindo completamente o sacrifício e até mesmo a água ao redor do altar. 1 Reis 18, 36-39. Foi um momento de triunfo para o povo de Israel e uma demonstração de que o Deus de Elias era o verdadeiro e único Deus. Mas, apesar de suas muitas vitórias, a vida de Elias também foi marcada por desafios profundos. Depois de confrontar a rainha Jezabel e seus ídolos, Elias fugiu para o deserto, onde, em um momento de desespero, chegou a pedir a Deus que tirasse sua vida. O profeta estava exausto, desanimado e se sentia sozinho em sua luta contra a idolatria em Israel. Porém, Deus, em sua infinita misericórdia, restaurou Elias, fortalecendo-o para continuar sua missão. Agora, o fim da vida de Elias é algo que permanece um dos maiores mistérios da Bíblia. Ao contrário da maioria dos profetas que vieram antes e depois dele, Elias não morreu. Deus revelou a Elias que o levaria para o céu, e, no dia designado, o profeta, acompanhado de seu fiel assistente Eliseu, caminhou até o rio Jordão. Com o último milagre, Elias dividiu as águas do rio para que pudessem atravessar. Então, aconteceu algo extraordinário. Um carro de fogo, puxado por cavalos de fogo, apareceu no céu. Elias foi separado de Eliseu e subiu aos céus em um redemoinho, sem nunca passar pela morte. Eliseu, observando seu mestre ser levado para o céu em uma carruagem flamejante, deve ter ficado boquiaberto. O evento foi tão marcante que, por séculos, tem sido objeto de admiração e especulação. Como Deus escolheu Elias de forma tão espetacular? E o que isso significa para o resto de nós? A ascensão de Elias ao céu foi testemunhada por Eliseu e por outros que estavam à distância, e, até hoje, é um dos eventos mais discutidos da Bíblia. Elias, assim como Enoque, foi poupado da experiência da morte, e isso levanta muitas perguntas fascinantes sobre a relação entre Deus e seus profetas. Melquisedeque, o sacerdote eterno e o maior mistério da Bíblia. Agora chegamos à figura mais misteriosa e enigmática de todas, Melquisedeque. Enquanto as histórias de Enoque e Elias são relativamente conhecidas, Melquisedeque é uma figura envolta em mistério, que aparece brevemente na Bíblia, mas cujo impacto e significado transcendem suas poucas aparições. Quem foi Melquisedeque? Como ele pode ser um personagem tão importante, mesmo sendo mencionado tão brevemente? A primeira menção de Melquisedeque ocorre em Gênesis 14, quando ele aparece, aparentemente do nada, para abençoar Abraão após uma grande vitória militar. Melquisedeque é descrito como o rei de Salém, que muitos acreditam ser a antiga Jerusalém, e também como sacerdote do Deus Altíssimo. Agora, isso já é curioso por si só, porque a linhagem sacerdotal de Israel, que conhecemos mais tarde, ainda não havia sido estabelecida. Como Melquisedeque poderia ser sacerdote? Mas o que realmente captura nossa atenção são os títulos que ele carrega. O nome Melquisedeque significa rei de justiça, e ele também é chamado de rei de paz, já que Salém, onde ele reinava, significa paz. Justiça e paz são dois atributos fundamentais de Deus, e quando olhamos mais de perto, vemos que Melquisedeque é, de fato, um personagem que transcende as limitações de um ser humano comum. Em Hebreus, capítulo 7, versículo 3, o autor da epístola nos dá mais pistas sobre Melquisedeque, afirmando que ele não tinha pai, nem mãe, nem genealogia, não teve princípio de dias, nem fim de vida. Ele é descrito como alguém que permanece sacerdote para sempre. Essas características são extremamente incomuns, especialmente no contexto bíblico, onde a genealogia e a linhagem são fundamentais para a compreensão das figuras sagradas.
Conclusão. Essas três figuras, Enoque, Elias e Melquisedeque, continuam a intrigar e inspirar estudiosos e crentes ao longo dos séculos. Suas vidas, cheias de mistérios e momentos sobrenaturais, nos desafiam a refletir sobre a natureza do divino, da fé e da relação de Deus com seus filhos. Espero que você tenha gostado de conhecer essas histórias incríveis e misteriosas da Bíblia. Se você ficou tão fascinado quanto eu, não esqueça de deixar o seu like, pois isso ajuda muito a espalhar essa mensagem para mais pessoas. Se inscreva no canal para não perder nossos próximos vídeos e ative o sininho para ser notificado sempre que houver um novo conteúdo. Que Deus o abençoe e até o próximo vídeo.